Hoje eu quero conversar com vocês sobre um erro extremamente comum entre pessoas que estão começando a aprender programação. Na verdade, é um erro tão comum que praticamente todo iniciante já cometeu. Talvez você também já tenha feito isso. A situação é mais ou menos assim. Você recebe um problema. Pode ser um exercício de programação. Pode ser um desafio de lógica. Pode ser um pequeno projeto. E qual é a primeira coisa que muita gente faz? Abre o editor de código e começa a programar imediatamente, sem pensar muito, sem analisar o problema, sem planejar a solução. E depois de alguns minutos acontece algo curioso. O código começa a crescer. Algumas partes começam a funcionar. Outras partes não funcionam. Novos problemas aparecem. E de repente você percebe que o programa virou uma espécie de quebra-cabeça difícil de entender. Se isso já aconteceu com você, fique tranquilo. Isso acontece com praticamente todo mundo no início. Mas existe um motivo muito importante para isso. Programar não começa com código. Programar começa com entender o problema. Essa talvez seja uma das maiores diferenças entre iniciantes e programadores experientes. Quem está começando costuma pensar assim: tenho um problema, então preciso começar a escrever código. Já programadores mais experientes pensam de outra forma. Eles começam fazendo perguntas. Perguntas como: o que exatamente o problema pede? Quais são as entradas? Quais são as saídas? Quais são as regras? Existem casos especiais? Ou seja, antes de escrever qualquer linha de código, eles procuram compreender completamente o problema. Para entender melhor isso, vamos imaginar uma situação simples. Suponha que alguém peça para você criar um programa que calcule a média de notas de um aluno. Um iniciante pode imediatamente começar a escrever código. Talvez algo como: ler nota 1. Ler nota 2. Somar. Dividir. Mas um programador mais experiente costuma pensar um pouco mais antes. Ele pode se perguntar: quantas notas existem? As notas podem ser números decimais? O que acontece se alguma nota estiver faltando? Existe alguma regra especial? Percebe a diferença? Antes de pensar na solução técnica, ele procura entender o problema real. Isso pode parecer algo simples, mas na prática faz uma enorme diferença. Por que muitos erros em sistemas de software não acontecem por causa do código? Eles acontecem porque o problema não foi bem compreendido. Imagine, por exemplo, o desenvolvimento de um sistema para uma loja. Alguém diz: precisamos de um sistema para controlar vendas. Isso parece simples. Mas quando começamos a investigar, surgem várias perguntas. O sistema precisa controlar estoque? Precisa registrar clientes? Precisa gerar relatórios? Precisa lidar com devoluções? Precisa integrar pagamentos? De repente percebemos que aquela frase simples, controlar vendas, na verdade envolve várias funcionalidades diferentes. Se começarmos a programar sem entender tudo isso, provavelmente teremos que refazer grande parte do sistema depois. E isso acontece com mais frequência do que imaginamos. Existe uma frase muito conhecida na engenharia de software que diz o seguinte: se você não entende o problema, qualquer solução parece correta. Mas na prática essa solução provavelmente estará errada. Outro ponto importante é que entender o problema ajuda a criar soluções mais simples. Quando não entendemos bem o problema, temos tendência a criar soluções complicadas. Adicionamos código desnecessário. Criamos estruturas confusas. E tentamos corrigir os problemas à medida que eles aparecem. Isso transforma o programa em algo difícil de manter. Mas quando entendemos bem o problema desde o início, muitas vezes percebemos que a solução pode ser muito mais simples. Por exemplo, imagine que precisamos criar um programa para verificar se um número é par ou ímpar. Se não entendermos bem o problema, podemos acabar criando uma lógica complicada. Mas se analisarmos corretamente, percebemos que existe uma regra matemática muito simples.
Se o número é divisível por 2, ele é par. Caso contrário, é ímpar. Ou seja, entender o problema nos leva diretamente à solução. Outra vantagem de entender o problema antes de programar é que isso ajuda a definir o algoritmo. Um algoritmo é basicamente uma sequência de passos para resolver um problema. E esses passos precisam fazer sentido. Se tentarmos criar um algoritmo sem entender o problema, ele provavelmente terá falhas. Mas quando o problema está claro, os passos começam a aparecer naturalmente. Por exemplo, ler as entradas, processar os dados, produzir o resultado. Essa sequência parece simples, mas está presente em praticamente todos os programas. Outro aspecto importante é que entender o problema ajuda a identificar casos especiais. Vamos imaginar um programa que divide dois números. Parece algo simples. Mas o que acontece se o divisor for zero? Se não pensarmos nisso antes de programar, o programa pode apresentar erro. Esses pequenos detalhes fazem parte da compreensão completa do problema. Programadores experientes costumam pensar nesses cenários antes de começar a escrever código. Isso evita muitos problemas no futuro. Outro ponto interessante é que entender o problema também ajuda na organização do código. Quando sabemos exatamente o que precisa ser feito, podemos dividir a solução em partes menores. Podemos criar funções. Podemos organizar módulos. Podemos separar responsabilidades. Isso torna o sistema muito mais fácil de entender e manter. Na engenharia de software, essa ideia aparece em vários conceitos importantes. Por exemplo, análise de requisitos, modelagem de sistemas, arquitetura de software. Todas essas áreas existem justamente para garantir que o problema foi bem compreendido antes da implementação. Muitas pessoas ficam surpresas ao descobrir que, em grandes projetos de software, boa parte do tempo é dedicada a entender o problema, não apenas a programar. Em alguns projetos, a fase de análise pode durar semanas ou até meses. Por que corrigir um erro de entendimento depois que o sistema já foi implementado pode ser extremamente caro? Existe até um gráfico famoso na engenharia de software que mostra algo interessante. Quanto mais tarde um erro é descoberto no processo de desenvolvimento, mais caro ele se torna para corrigir. Ou seja, entender bem o problema no início economiza muito tempo e esforço no futuro. Outra habilidade importante nesse processo é aprender a fazer perguntas. Programadores experientes raramente assumem que já entenderam tudo. Eles perguntam, confirmam, testam hipóteses. Porque sabem que pequenas ambiguidades podem causar grandes problemas. Imagine que alguém diga: o sistema precisa gerar um relatório. Mas que tipo de relatório? Diário? Mensal? Com quais informações? Para quais usuários? Esses detalhes fazem toda a diferença. E só aparecem quando alguém se preocupa em entender o problema completamente. Outro benefício de entender o problema antes de programar é que isso ajuda a comunicar melhor a solução. Em equipes de desenvolvimento, várias pessoas trabalham juntas. Se o problema está bem definido, fica muito mais fácil explicar a solução. Fica mais fácil dividir tarefas. Fica mais fácil revisar o código. Ou seja, compreender o problema melhora não apenas o programa, mas também o trabalho em equipe. No final das contas, podemos resumir essa ideia de forma muito simples. Programar não é apenas escrever código. Programar é resolver problemas. E ninguém consegue resolver um problema que não entende. Por isso, antes de abrir o editor de código, vale a pena parar por alguns minutos e pensar: qual é exatamente o problema? Quais são as entradas? Quais são as saídas? Quais são as regras? Quais são os casos especiais? Essas perguntas ajudam a transformar um problema confuso em algo mais claro. E quando o problema está claro, escrever o código se torna muito mais fácil. Com o tempo, esse processo se torna natural. Programadores experientes muitas vezes passam vários minutos, ou até horas, pensando antes de escrever a primeira linha de código. E isso não é perda de tempo.
Na verdade, muitas vezes é exatamente o contrário. É o que torna o desenvolvimento mais eficiente. Se você está aprendendo programação, tente desenvolver esse hábito. Antes de programar, tente entender o problema completamente. Anote ideias. Desenhe passos. Pense no algoritmo. E só depois comece a escrever o código. Você provavelmente perceberá que seus programas se tornam muito mais claros e muito mais fáceis de desenvolver. Se você gostou dessa reflexão sobre programação e engenharia de software, continue acompanhando o canal Programar. Aqui exploramos programação, tecnologia e desenvolvimento de sistemas de forma clara, prática e didática. Nos vemos no próximo vídeo.